Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje nós vamos estudar sobre os sinais de velho, novo e também o sinal de usado. Como nós podemos utilizar e quais o contexto de uso. Aproveite, já deixa um like no seu vídeo se você já conhece o canal. Se ainda não é inscrito, você pode também se inscrever. Sejam muito bem-vindos e vamos à aula! O primeiro sinal que nós iremos ver é o sinal para a ideia de velho. Este sinal é um sinal que nós utilizamos para coisas e pessoas. O sinal é apenas um, mas existe uma variação aí de movimento para que a gente possa então diferenciar quando é utilizado para coisas e quando é para pessoas. Vamos ver. Esse sinal ele é configurado com a mão dominante em S, a gente vai posicionar com palma para dentro, aqui à frente do nosso corpo, a gente vai então encostar e fazer um movimento semicircular dessa forma no queixo. Pronto. Esse é o sinal para a ideia de velho ou de velha, também no plural, velhos ou velhas. Só que, conforme Capovilla, quando nós estivermos nos referindo a coisas velhas, aqui por exemplo, um tênis velho, um sapato velho, então a gente faz o movimento dessa forma. Pronto. Se nós estivermos nos referindo a uma pessoa velha ou uma pessoa idosa, que também pode ser interpretado dessa forma, então a gente faz com a mesma configuração um movimento retilíneo para cima e para baixo. Algumas pessoas devem lembrar que o sinal de vovô ou de vovó ou avô e avó é feito exatamente desta forma, tá? Então é exatamente daí que surge esse sinal. O livro do Innes, né, eles sugerem apenas um sinal, então é feito apenas isso. Mas no dicionário Capovilla ele apresenta então essa pequena variação. Vamos então ver um exemplo da utilização deste sinal. Neste nosso primeiro exemplo, o que nós temos é a seguinte expressão em português: o sapato vermelho está velho. Note que nesse caso aqui, a gente está fazendo referência a uma coisa que está na condição de velho. Se é uma coisa, então a gente automaticamente vai deduzir que o sinal a ser utilizado vai ser esse aqui. Como é que a gente pode então sinalizar essa frase? A gente vai utilizar o sinal para a ideia de sapato, aqui a gente vai utilizar este sinal de sapato, o sinal de vermelho, logo em seguida então a gente faz o sinal de velho. Vejamos então a frase, como é que ela vai ser sinalizada. Pronto, nós iremos então avançar e temos aqui um segundo exemplo para a utilização desse sinal de velho, mas agora nós estamos falando de uma pessoa velha. A frase em português diz: meu pai é um homem velho. Se nós estamos falando de uma pessoa que é velha, ou no caso a gente pode chamar também de idosa, por conta do termo velho ser um pouco pejorativo, como se a gente estivesse se referindo a uma pessoa, então nós vamos utilizar exatamente o sinal em que a gente faz o movimento retilíneo para cima e para baixo, tocando o queixo, com a mão configurada em S também. Em Libras, nós diríamos exatamente desta forma: o sinal para a ideia de meu ou de minha, ok? Logo em seguida, aqui eu estou dando uma sugestão da gente utilizar o sinal soletrado pai, que é feito dessa forma. A gente soletra as letras P, A e I bem rapidinho aqui na frente da boca, é um sinal soletrado. A gente faz o sinal de homem e logo em seguida a gente faz o sinal para a ideia de velho ou de velha. A gente vai seguir aqui na nossa aula e agora nós temos o sinal para a ideia de novo ou nova. Esse sinal, a gente tem dois sinais, na verdade, para essa mesma ideia. Aqui a gente tem então um sinal específico para coisas e um sinal distinto para quando a gente faz referência para pessoas. Vejamos então aqui o primeiro sinal, que é o sinal para a ideia de novo, quando a gente está se referindo a uma coisa. Bom, nesse caso aqui, a gente vai utilizar então este sinal, que é um sinal que está sendo sugerido aqui pelo livro do Innes, Libras em Contexto. A gente tem a configuração da mão direita ou da mão dominante em O. A gente posiciona aqui com palma para a esquerda, para quem sinaliza com a mão direita. A gente faz então um movimento retilíneo para a esquerda e ao mesmo tempo a gente abre essa mão. Novo.
Esse sinal de novo aqui, a gente vai sempre utilizar quando nós estivermos nos referindo a uma coisa nova, um objeto, um carro, um brinquedo, uma roupa e assim sucessivamente. A gente vai já ver um exemplo. Então, nós temos agora aqui um sinal que possui uma pequena variação para quando nós estivermos nos referindo a uma pessoa nova, um ser vivo novo. E em muitos casos, eu já vi o estudo sinalizando para animais, por exemplo, os animais que estão nascendo, que são bem novinhos, então a gente vai utilizar também esse sinal. Se for uma situação de um ser vivo muito novinho, tipo um bebê, por exemplo, que é o caso que a gente tem aqui, ou um cachorrinho que acabou de nascer, um gatinho que acabou de nascer, ou um elefante, etc. Então a gente pode utilizar essa variação. Vamos ver então cada um desses sinais. O primeiro deles é este sinal de novo. A gente faz um movimento para cima e para baixo com as mãos configuradas dessa forma, abertas. Pronto. Note que há um movimento que é feito exclusivamente aqui no nosso cotovelo, tá bom? É esse o movimento. Na variação, a gente tem então o movimento que é feito aqui na base dos nossos dedos. Então a gente vai movimentar apenas os dedos. O braço ele permanece estático. Essa variação é para diferenciar para este sinal, o sinal de qualquer coisa que é nova, tá bom? Qualquer ser vivo, uma pessoa, um animal, uma planta que é nova, relativamente nova, jovem também. E quando é bem novinho, bem jovenzinho, então a gente faz o movimento apenas com a ponta dos dedos. Mas é importante a gente fazer uma expressão facial para dar a entonação de que aquela coisa é mais nova do que o habitual ou vamos dizer, o padrão de que é novo, tá bom? Então, esses são os sinais. Vamos agora aos exemplos. O primeiro exemplo é este para minha camisa é nova. Como é que a gente pode, então, sinalizar isso em Libras? A gente vai precisar, então, dos sinais para a ideia de meu ou de minha. Vamos precisar do sinal de camisa e também o sinal para a ideia de novo ou nova. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar, como se trata de uma coisa, de um objeto que é uma camisa, a gente vai utilizar então este sinal para a ideia de novo. Vamos ver então um vídeo de como é que fica a sinalização dessa frase. Nosso próximo exemplo é este aqui, que é seu filho é novo. Neste caso, a gente está fazendo referência a uma pessoa que é nova, jovem. E aqui, em Libras, nós faríamos, então, o sinal de filho ou de filha, que é feito desta forma, filho ou de filha. A gente faz o uso do pronome possessivo seu ou sua e faz o movimento na direção da pessoa com quem a gente está falando e logo em seguida a gente faz o sinal de novo ou de nova. Como a gente está falando apenas que o filho é novo, a gente vai utilizar, então, este sinal para a ideia de novo, tá bom? Vamos ver, então, como é que fica a sinalização da frase neste vídeo. Nosso último exemplo para esse tipo de sinal é a filha dela é bem novinha. Notem que aqui a gente está falando de uma pessoa que tem uma idade muito abaixo daquilo que a gente espera como normal para a ideia de novo. É uma pessoa nova, mas neste caso aqui ela é mais nova ainda. A gente pode estar se referindo talvez a uma criança bebê, tá? Então como é que a gente sinaliza essa expressão de bem novinha? Bem novinho, então a gente vai fazer o que? Para esta frase, o sinal de filho ou de filha, a gente vai fazer o sinal de dele ou dela, que também é um pronome possessivo, no caso, apontando na direção da pessoa que possui essa criança ou possui essa filha, mas não direciona o olhar, tá bom? Por conta de ser terceira pessoa, e a gente então faz aqui o sinal de novo ou nova, fazendo a articulação apenas na base do nosso dedo, bem novinha. Vamos ver o vídeo com a sinalização da frase. Por fim, a gente então vai ver o sinal para a ideia de usado ou de usada. Este sinal é utilizado exclusivamente para coisas, qualquer coisa que esteja usado, que já foi usado por alguém. No caso aqui a gente tem um exemplo imagético de um carro sendo vendido, um carro usado em venda. Vamos ver então o exemplo. Neste exemplo, a gente tem a seguinte expressão: ele comprou um carro usado. Nesta situação,
O que está usado é o carro, então a gente vai ter que expressar com o sinal de usado. O sinal de usado, a gente configura então a mão dominante em 1 e faz um movimento circular nesta forma. Pronto, este é o sinal para a ideia de usado ou de usada. Em Libras, esta frase ela ficaria com o sinal de antes, porque é uma marcação de tempo. Aqui a gente tem um verbo em português que está determinado, está marcado no passado, ou flexionado, e aí a gente precisa definir isso em Libras. Como a frase está fora de um contexto, eu tomei a liberdade de utilizar o sinal de antes, que é um sinal bem geral, que determina qualquer tempo no passado, e não especificando o dia, a hora e etc. Então a gente vai fazer o sinal de antes. Então antes, ou seja, algum tempo atrás, ele comprou um carro, então a gente faz o sinal carro, a gente diz que esse carro está usado, é uma condição do carro, tá? Assim como em português a gente tem o substantivo e o adjetivo logo em seguida, em Libras a gente vai usar a mesma regra, substantivo, logo em seguida o adjetivo, por isso eles estão próximos, e a gente marca a pessoa, a gente aponta ele ou ela, aponta para qualquer um lado, e a gente então finaliza com o verbo, que é o verbo comprar. Vamos ver no vídeo como é que fica a sinalização desta oração. Após a apresentação desses exemplos, então a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui o final. Não esqueça de deixar um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Acompanhe todos os materiais disponíveis desta aula, disponível aqui na descrição do vídeo. Um bom estudo a todos e até mais!